dele, o nome dele como login, mas, na verdade, o login é o login que foi criado pelo próprio sistema quando você faz o cadastro. Então, atenção só a esse ponto, para quando vocês fizerem aquele cadastro, vai aparecer ele pequenininho escrito, normalmente em verde, eu acho, ou em vermelho, eu não sei, mas é uma informação que dá o nome do usuário. E a senha é a senha que vocês mesmos criaram, né? Se tiver alguma dificuldade, normalmente eu recebo uma enxurrada de e-mail após. Eu até brinquei com os meus colegas de trabalho, que eu falei assim: disparei o e-mail, vou sair correndo. Porque normalmente, depois que eu disparo esse e-mail, vem um monte de e-mails de volta com erro, com dúvida ou com situações específicas, mas fiquem tranquilos que eu vou ir respondendo todos os e-mails, tá? Acontece também do aluno, às vezes, ir no Google e não ir pelo link que eu mandei do cadastro. E aí, o primeiro SIGA, Sistema Acadêmico, que o Google traz, eu acho que é da Rural, porque várias universidades usam o SIGA como sistema acadêmico. E aí ele tenta fazer o cadastro por meio do SIGA de outra instituição. E aí ele vai acusar, ó, não tem esse usuário aqui não. Não tem, porque vocês são do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, só atenção a esse ponto para que vocês não acabam acontecendo isso. Porque, normalmente, quando dá erro no SIGA, eu peço para printar a tela e me mandar, para que eu possa observar qual é o erro que está dando. Quando é um erro que, normalmente, a secretaria não consegue resolver, aí eu encaminho para o setor competente do CSTI, abre um chamado para verificar, e eles resetam, às vezes, a senha. Enfim, acontece também de alunos que já tiveram um cadastro anterior, às vezes no IFRJ também terem algum erro, né? Ou porque foram professores substitutos e já ganharam uma matrícula, um número de matrícula, ou alunos que já estudaram no IFRJ e já tem um cadastro anterior, às vezes acontece de dar algum tipo de conflito, e aí tem que resetar meio que essa senha ou alguma coisa lá na DGTI que eles fazem de reset, e aí, de alguma maneira, eles encaminham para vocês um passo a passo para que vocês possam acessar. De qualquer forma, isso vai ser resolvido. Eu penso que, assim, o que nesse momento vocês precisam do SIGA é justamente o que alguns alunos têm me pedido, que é declaração de vínculo. Caso seja muito urgente assim, eu emito problema, faço uma manualmente, só que dá trabalho, né? Por isso que eu costumo dizer que eu prefiro deixar o aluno mais autônomo possível, não ficar nessa dependência de uma declaração da secretaria, que às vezes vai demorar um pouquinho, um dia, dois, às vezes eu faço no mesmo dia, eu tento fazer tudo no mesmo dia, até para não carregar serviço para casa. Mas, normalmente, vocês ficando independente, podendo emitir a própria declaração do sistema, é o ideal, né? Outra coisa é que os alunos estão tentando emitir declaração pelo SIGA, quando eles acessam, vem escrito assim, ensino lá em cima, e depois vem emissão de declaração de matrícula. Não é emissão de declaração de matrícula. A emissão de declaração de matrícula vai listar as disciplinas que vocês estão matriculadas. E no momento, no SIGA, eu não matriculei ainda nenhum aluno. Essa é a próxima etapa que eu vou fazer, vou matricular todos vocês. Por quê? Porque eu enviei as informações para a plataforma Moodle, que é onde vocês estão executando as disciplinas lá, porque isso é o mais importante, é onde vocês têm acesso a todas as informações do curso, do material, das disciplinas. Agora eu vou matricular no SIGA, porque antes de matricular no SIGA, criar as disciplinas no SIGA, eu tive que matricular vocês. Então, agora, eu vou inserir vocês, uma vez matriculados, com o número de matrícula de vocês, eu vou inserir agora nas disciplinas que eu vou criar. Até o que é um procedimento mais simples, mas eu deixei para fazer após gerar todas as matrículas. Então, quando você emite lá declaração de matrícula, não vai aparecer nada, porque eu ainda não matriculei, não inseri vocês nas disciplinas, né? Eu vou inserir, provavelmente amanhã. O que vocês precisam para a declaração que vocês têm pedido para a secretaria é declaração de vínculo, tá? Emissão de declaração de vínculo. Então, aparece lá no cantinho, quando você entra no SIGA, emitir, aí aparece uma listinha, vai emitir declaração de vínculo. Aí ele vai gerar um PDF automático com o nome de vocês, matrícula,
e aí vocês podem aquela declaração, tá bom? Isso aí, emitir declaração de vínculo. E aí, acaba que o sistema, ele tem alguns probleminhas, né? Já aconteceu várias vezes, às vezes essa declaração sair sem nome, porque o sistema pede, às vezes, o nome. Eu já fiz abri vários chamados, inclusive a CSTI está ciente disso, mas a gente sempre resolve fazendo manualmente, que é uma coisa que acaba me sobrecarregando, mas eu faço de boa quando é necessário, tá? Eu só peço realmente paciência de vocês, porque, de fato, a gente tem alguns desafios, como toda instituição pública, né, tem. Mas tem uma coisa, pelo menos da parte da secretaria e da parte da coordenação do Ricardo, também posso dizer, porque a gente tem uma parceria muito grande, a gente tem muita boa vontade de tentar resolver os problemas dos alunos, tá? É claro que a gente não pode ferir o regimento, então tem situações que às vezes realmente a gente tenta, mas não dá, por mais que a gente tente resolver os problemas. Tem situações que, se a gente abre situação excepcional para um, aí a gente cria um problema gigantesco. Então, assim, vocês vão ver ao longo do curso que tem prazo para encerrar o curso, tem o prazo de integralização que tem que ser respeitado, tem a questão do período de defesa, que não dá para prorrogar além do prazo estabelecido. Então, a gente procura orientar bem os alunos nesse sentido, passar o máximo de informação possível, para evitar um problema que, no final, a gente vai ter que cancelar, desligar o aluno. Isso é o que a gente não quer, porque já foi gasto todo um dinheiro público na formação desse aluno, e a gente quer que todos se formem, até porque é interessante também para a instituição que a gente tenha o maior número possível de pessoas se formando, né? Então, a gente quer isso, mas também a gente não pode pecar pelo fato de só porque a gente conforme as coisas não andem conforme, né, de forma organizada, ordeira, né? Eu sempre falo para quem trabalha comigo, né, a gente sempre conversa, eu gosto muito de ordem e de organização. Quando as coisas estão fora de ordem e sem organização, a gente tende a criar um caos para a gente mesmo. Então, assim, eu sempre procuro registrar, como são muitos alunos, eu não vou saber de nome, às vezes, numa situação específica, mas procuro registrar tudo nas planilhas, nas minhas informações, para conseguir resgatar aquela situação e tentar ajudar o aluno naquilo que ele reporta à secretaria, tá bom? Eu acho que no mais para esses alunos é isso. Se tiver alguma informação, assim, que eu não tenha respondido aqui, vocês podem ficar à vontade para perguntar aí, se o Ricardo me permitir responder rapidamente, se tiver alguma pergunta, tá bom? Claro, Camila. Alguma dúvida a respeito da secretaria? Tá tranquilo? Eu enviei, Camila, o e-book para o WhatsApp, né? O e-book tem todas as informações. Nós temos também na sala virtual da coordenação, e dentro da sala virtual da coordenação tem uma pasta secretaria com todos esses documentos. Inclusive o que você encaminhou para eles tem lá também. Então, tudo isso facilita muito, tá? Mas eu deixei aqui no chat também o e-mail da secretaria, o e-mail da coordenação, e eu acho que é isso. Mais alguma fala, Camila? Não, só para o Eduardo, ele falou que tem outro cadastro, né, de técnico. Tenta entrar, fazer o passo a passo normal. Se der algum erro, aí você encaminha o e-mail para a secretaria, tá? Mas pode ser que você não tenha nenhum erro, tá? Pode ser. É porque normalmente quem tem dois cadastros, às vezes acaba acontecendo de dar algum erro. Aí eu mesmo faço um encaminhamento para a CSTI, abro um chamado, e aí reseta lá e eles dão as orientações lá para uma senha padrão para você mudar depois. Mas a princípio tenta normalmente. E se der tudo tranquilo, tá bom? Tem um aluno que diz: boa noite, não tenho dúvida, porém, estou com uma pendência de um documento, porém, já solicitei à faculdade. Esse eu sei quem é, eu falei com ele. Então, Neto, o que acontece? Eu acho que é o seu caso, que eu não gerei matrícula também, não foi? Eu acho que o seu não está na relação de matrícula, tá? Sim, eu Sim, gerei matrícula para você? Ah, então não é o seu caso, não. É porque são muitos alunos. você viu que quando você Sem falou quem era, matrícula, a Camila já sabia o nome. sem matrícula, sem matrícula. Então, o que acontece? O seu documento, ele é imprescindível.
entendeu? Você sabe, é o documento de diploma e de histórico. O que que acontece? Esse documento, se eu não tenho ele, eu não consigo matricular. O que eu posso fazer é justamente isso, é aguardar até você encaminhar para mim, mas também vai ficar naquela condição, não pode demorar muito tempo, porque senão fica numa situação difícil, tanto para a secretaria quanto para você mesmo. Porque aí o que acontece? Você vai avançando nas disciplinas, vai fazendo, aí não apresenta a documentação. Aí eu vou ter que, quer dizer, já não te matriculei teoricamente no CIGA, então você não é matriculado. Mas aí você cria um problema para você mesmo, entendeu? Então, assim, eu entendo, estou aguardando, tá? Mas aí, enquanto você não me mandar esses documentos, eu não consigo inserir seus dados no sistema e gerar matrícula para você, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma situação específica. Ele falou que compreende, né? Aí eu falei, ó, cobra a instituição aí com frequência, fica em cima dela, né? Se for instituição privada, provavelmente você paga por isso. Então, é correr atrás, para agilizar o mais rápido possível. Ah, É é público. público. Eu sei como é que é. Olha só, a gente tem um desafio aqui muito grande dos alunos que se formam também, o Ricardo sabe disso. E eu gosto de falar isso, gente, porque assim, às vezes a gente entra, fica esperando. Não, a gente tem desafios, um monte, entendeu? O que eu posso me comprometer, enquanto servidora que sou e enquanto profissional que sou, é tentar dar o meu melhor. Isso eu acho que eu tento fazer o meu melhor. Mas a gente sabe dos desafios que a gente tem como instituição, entendeu? Eu mesmo fui aluno já no Instituto Federal, enquanto servidor, e meu diploma demorou pra caramba, entendeu? Então, assim, a gente sabe. A gente está até tentando resolver isso nos nossos alunos do curso de docência, né? Eles estão até tentando ver se consegue acelerar mais esse procedimento, mas são desafios. A gente entende, tá bom? E a gente cobra também. A gente, como instituição, como servidor, a gente cobra. Porque são nossos pares, a gente sabe dos desafios, mas tem coisa que não se justifica. O Ricardo sabe disso, que eu cobro, eu argumento. Por quê? Porque eu sou servidora também, mas eu também já fui aluna. Então, não se justifica algumas demoras, entendeu? Então, tem que cobrar mesmo. Obrigado, Digitalmente. Camila. A princípio, parece que sim, tá, o Rafael? As últimas orientações que a gente teve, que os diplomas eles estão sendo feitos digitalmente, tá? Inclusive, tem um caso, Ricardo, eu tenho um caso de um diploma digital que saiu. Um Pô, caso de coisa um boa. aluno da pós-docência. Eu Que acho que eles bom, estão fazendo teste. Esse que foi o bom. sortudo. Vai dar certo. Vai sim, tá bom? Obrigado, Camila, pela sua presença. Gente, eu vou sair, tá? Porque eu tô desde 7 horas da manhã trabalhando. Cheguei em casa, liguei o computador, trabalhei mais um pouco. Estou participando aqui da reunião. Aí eu falei com o Ricardo, só vou ficar no início, depois vou sair, tá bom? Aí o Ricardo, tá, não tem problema não. Então, boa reunião aí. Eu sei que o Ricardo é bem objetivo, ele não vai se prolongar, tá bom? Então fiquem tranquilos, vocês não vão sair daqui meia-noite, tá bom? Mas obrigado pela paciência e eu conto com vocês também aí para ajudar a secretaria, tá bom? Um abraço. Obrigado, Camila. Nós temos presente o nosso diretor de ensino, o professor Henrique, com a palavra. Henrique, está sem áudio, Henrique. Agora dá para te ouvir. Perfeito. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, alunos. Como o Ricardo apresentou, sou o professor Henrique, estou como diretor de ensino do campus Engenheiro Paulo de Fronten e desejo a vocês boas-vindas ao curso de pós-graduação em docência. Eu espero que o curso atinja a expectativa de vocês, como atingiu a expectativa de todos os alunos que já concluíram o nosso curso, os docentes, a instituição, né? Todos são muito empenhados, né, nesse curso para que os alunos consigam atingir os seus objetivos, né? Consigam obter no final aquilo que eles entram para obter. Né? É isso. Uma boa noite. Desejo bom curso aí a todos, início de curso. Obrigado, Henrique, pela sua presença. Professor Jones, professor de gestão, está presente conosco.
Com a palavra. Muitíssimo boa noite a todos. Que alegria, né, Ricardo, diretor-geral, Henrique, diretor de ensino, estarmos aqui mais um semestre, né? É uma honra para mim ser professor nesta pós, uma pós que tem já o meu carinho, o meu amor. Eu tenho um grande interesse, principalmente pela disciplina que eu leciono aqui, que é gestão em educação profissional e tecnológica. Além de ser professor desta disciplina, que será oferecida no início de agosto, tá? Será a última disciplina do semestre. Semestre esse que está em adequação ainda devido ao calendário de greve, né? Eu também sou o orientador da pós. Então, além de ser professor da disciplina de Gestão em Educação Profissional e Tecnológica, eu também sou orientador da pós. Mais uma vez, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Também estou à disposição para quaisquer dúvidas que eu puder tirar, orientações, esclarecimentos. Tenho meu e-mail no catálogo lá na sala da coordenação, que o Ricardo já divulgou também, e estou à disposição. Um forte abraço, sejam bem-vindos e bons estudos. Bom, obrigado, Jones. Para a gente começar, eu vou compartilhar aqui, vou colocar um link aqui no chat do Mentimeter. E a ideia é que vocês, com uma palavra, tragam qual a expectativa do curso de vocês. Tá? Eu vou estar compartilhando, vocês vão clicar no link e vão colocar lá uma palavra que defina aí o que eu espero do curso. Tá? Conseguiram? Essa ferramenta é o Mentimeter. Vou estar compartilhando aqui para que a gente possa ver os resultados em conjunto. Então, nós já temos ali transformação, novidade, inovação, aprendizado, entusiasmo, integração, superação, aperfeiçoamento. Vamos lá, pessoal. Vocês estão acompanhando? Aperfeiçoamento, crescendo, integração, superação, desafiador, crescimento, criatividade, profissionalização, entusiasmo. 17 pessoas já falaram, tá? Bom, eu vou dar um print aqui, para depois a gente ele continua rodando, tá? Bom, então, que essas expectativas que vocês estão deixando lá no Mentimeter, elas se transformem em realidade, tá? Então, desejo a todos um excelente semestre. Eu vou compartilhar aqui um slide para a gente iniciar o nosso diálogo. Só aceitar aqui. Continua aqui no Mentimeter, né? Eu venho aqui apresentar. Todos estão vendo aí a apresentação? Bom, então, estamos aí, início de 2025. As boas-vindas, os professores, diretores se apresentaram. Sim, a grande maioria não está presente porque estão em outras ações, né? Ou que trabalharam aí ao longo do dia. Tá? Então,
o Henrique se apresentou, a Camila se apresentou, o Johnny se apresentou. No e-book, esse material que eu já disponibilizei para vocês e que também consta na sala virtual, vocês vão ver lá toda a equipe docente, todos os orientadores. Vamos falar aí do calendário. Bom, a pós-graduação em docência, ela trabalha a partir de uma tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, o que nos diferencia, tá? Então, essa é a proposta, a gente está desenvolvendo aí ações nessa tríade. Então, dentro do material de vocês, nós temos lá uma apresentação, justificativa. Não vamos ficar aqui lendo, esse material já está disponível, tá? Vamos falar aqui das disciplinas. As disciplinas elas trabalham a partir de uma aprendizagem baseada em projetos, PBL, e aí daqui a pouco a gente vai estar falando aí no trabalho interdisciplinar, que nós denominamos MVP. O curso ele tem uma duração de 3 semestres, com disciplinas no primeiro e segundo semestre, e no terceiro, o desenvolvimento do TCC. Tá? Quando eu falar do MVP, eu já vou dar uma dica para que vocês possam estar desenvolvendo esse trabalho desde o início, para os que quiserem. Né? Então, no primeiro semestre, nós vamos ter a disciplina de projeto de ação docente com a professora Sabrina, tá? Gestão em EPT com o professor Jones, dinâmica, didática, planejamento, avaliação e aprendizagem com a Sabrina também, metodologia do ensino na EPT com os professores Rony e Wagner, tecnologias educacionais comigo e com a professora Maria Luciene. E, no meio disso tudo, nós temos um trabalho interdisciplinar, que ele equivale a 3 pontos no cômputo de todas as disciplinas. Eu vou falar mais à frente a respeito dele. No segundo semestre, nós iniciamos com a disciplina de EPT e sua relação com o trabalho, com o professor Marcos Pastana, currículo e trabalho na EPT com a professora Sabrina, História, Educação, Legislação e Políticas da EPT com o professor Júpiter, Pesquisa, Extensão e Inovação com o professor Lindinei e trabalho de conclusão de curso com o professor Newton. Também temos um trabalho multidisciplinar no segundo semestre. E no terceiro semestre, vocês têm aí o trabalho de conclusão de curso 2, que, no nosso caso, ela é uma disciplina de entregáveis, tá? O professor que trabalha com essa disciplina sou eu, então vocês vão estar atuando com o preenchimento dos formulários necessários, tá? Isso aí lá na frente a gente vai estar explicando. A respeito de TCC, vocês podem fazer esse trabalho individual ou em dupla, e vocês podem desenvolver artigos, monografia, capítulo de livro, produto artístico ou tecnológico. Lá na frente a gente vai estar falando bastante a respeito disso. Então, vamos passando. Corpo docente, né? Nós falamos no material, vocês vão ver aí a foto de todos os docentes. Bom, a nossa equipe, coordenação, sou eu, professor Ricardo Knaip, né? Já me apresentei, professor Henrique já se apresentou como diretor de ensino. A partir de junho, o professor Rony, que é um dos nossos docentes, ele assume a direção de ensino. A Aline Maria é a nossa coordenadora de secretaria. A Silvana é a nossa pedagoga. A Camila, que falou com vocês, ela atua na Secretaria da Pós-Graduação em Docência. E o Fábio, ele atua na coordenação técnico-pedagógica. Essa é a nossa equipe. Além dos docentes e dos orientadores que vocês vão ter acesso posteriormente. O curso ele se baseia em 3 linhas de pesquisa: práticas e processos de inclusão e diversidade, tecnologias e novas abordagens pedagógicas e educação ambiental como tema transversal. Fiquem tranquilos a respeito das linhas de pesquisa, porque vocês terão mais para frente, né, um e-book com o docente,
a linha de pesquisa ou as linhas de pesquisas desse docente e o link para o currículo Lattes deles. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a linha do professor Ricardo Knaip. Está lá, tecnologias e novas abordagens e educação ambiental. Então, eu vou ter o link para o Lattes do professor e também um e-book falando um pouquinho de cada professor, tá certo? O Comitê de Ética e Pesquisa, na nossa sala virtual, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, nós temos lá um link para esse Comitê de Ética e Pesquisa, né? Já fica aqui a informação de que qualquer pesquisa relacionada a seres humanos, ela é necessário que se passe pelo Comitê de Ética, tá? Então, nós temos na sala virtual aulas passadas com a fala da professora Ângela, que é uma das nossas orientadoras, onde ela explica passo a passo como o aluno pode fazer a submissão do seu trabalho, do seu objeto de pesquisa ao comitê de ética, tá? Mas isso aí nós temos um passo a passo e a gente está sempre à disposição. Calendário acadêmico. Eu acompanhei, antes de falar no calendário acadêmico, né? A Camila falou do SIGA-A, né? Então, o SIGA-A é a nossa plataforma onde vocês, basicamente, vão ter acesso às notas de vocês. Essas notas, elas são lançadas no final do semestre, né? Porque cada professor vai trabalhar de 0 a 7 na sua disciplina e 3 pontos são do trabalho interdisciplinar. E esse trabalho disciplinar, conforme nós podemos ver aqui, ele tem a data de entrega em 17/8. A partir do dia 17/8, com a entrega, eu faço a avaliação desses trabalhos e devolvo uma planilha para os docentes com as notas de 0 a 3. Espero que todos tenham uma excelente nota. E os docentes fazem o cômputo desses 3 pontos, as notas obtidas em cada disciplina. Tá? Então, o semestre iniciou no dia 7/4, com a disciplina da professora Sabrina. Essa data aqui é primordial, né? Então, guardem essa data, coloquem na agenda de vocês, 17/8/2025. Essa data ela não é prorrogável. Por quê? Observem que de dia 17/8 até dia 25/8, eu tenho poucos dias. Então, eu preciso fazer essa avaliação, devolver as notas para que os professores possam lançar no SIGA. Então, novamente, o SIGA vocês vão utilizar para acessarem as notas de vocês e para obter a declaração de matrícula. Tá? Então, essa é a plataforma para esse tipo de acesso. E o Moodle, que vocês já iniciaram acesso, né, dentro lá das enquetes realizadas, eu vi que a grande maioria já acessou. Primeira dica, fiquem atentos ao Moodle, tá? E fiquem atentos ao calendário. Todas as disciplinas têm um período de abertura e de encerramento, tá? Então, estar atento a esse calendário é primordial para o desenvolvimento acadêmico de vocês, tá? Então, vou trazer aqui, deixa eu só puxar para o lado aqui, para que a gente... Bom, nós temos a primeira disciplina de projeto de ação docente, que começou no dia 7 e vai até 2 de maio. Depois nós temos tecnologias educacionais, comigo com a professora Maria Luciene, que inicia no dia seguinte, 3 de maio, e vai até o dia 28 de maio. A seguir, a disciplina de metodologia do ensino na EPT, com os professores Rony e Wagner, que vão de 29 de maio a 23 de junho. Seguido da disciplina de didática, planejamento e avaliação de aprendizagem, novamente com a professora Sabrina, no período de 24 de junho a 16 de julho. Observem que de 17 de julho a 31/7 é um período de férias docentes. Como o Jones falou na fala dele, nós estamos com um calendário de ajuste. Então, nós temos aí esses 15 dias de período de férias.
Caso o aluno, tá, precise fazer aí, dar aquele sprint final, esse é o período que vocês podem utilizar. Então, voltamos lá no dia 31, né, de férias, e no dia 1º do 8, inicia a última disciplina do primeiro semestre, que é a disciplina de gestão em EPT, que vai até o dia 22 de agosto, com o professor Jones. Novamente, eu coloco aqui no calendário, 17/8 é a data limite para a entrega do MVP, tá? E nós já tivemos a aula inaugural com a professora Alessandra Paulon, que está disponível na sala virtual da coordenação, tá? Vamos falar um pouco do MVP. MVP, trabalho interdisciplinar, tá? Então, o que eu vou fazer no MVP? Tá? Primeiro, ele vale de 0 a 3 pontos. Lá na sala virtual, na sala virtual da coordenação, vocês têm um espaço onde vocês têm um template, onde vocês têm como vocês são avaliados e o que precisa ser feito no trabalho para que vocês obtenham os 3. Então, na realidade, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um documento em PDF, contendo tudo o que é necessário, a gente vai estar falando, e dentro desse PDF, vocês vão colocar um vídeo de até 10 minutos, que vai ser desenvolvido por vocês ao longo do semestre. Primeira dica, tá? Que não é preciso entregar o vídeo? Sim. Se eu não entrego o vídeo, eu não tenho a pontuação do vídeo, tá? A atividade pode ser desenvolvida de forma individual ou em grupo de até 5 alunos. Então, a partir de hoje, você já tem lá um espaço onde vocês podem definir aí quais os grupos. Tá? O que eu preciso fazer? Vocês precisam desenvolver um projeto de um produto. Então, vamos supor que eu vá desenvolver um e-book. Eu não vou desenvolver um e-book, eu vou desenvolver um projeto do e-book. E esse projeto ele tem que vincular, tá? Tem que ter um vínculo com as disciplinas que vocês vão estudando ao longo do semestre. Tá certo? Então, todo o diálogo do MVP acontecerá na sala virtual da coordenação de curso. Knaip, eu posso enviar o vídeo e o trabalho por e-mail? Não. Por outra disciplina? Não. Um único local é via Moodle dentro da sala virtual da coordenação de curso, dentro do prazo limite, que é 17 de agosto de 2025. Tá? Vou falar aqui brevemente da Resolução 59 de 2021, que trata no seu artigo 19 que o aluno só é permitido uma reprovação por disciplina durante o curso. Parágrafo único. O discente tiver 2 reprovações em uma mesma disciplina ou mais de 3 reprovações em disciplinas distintas, será desligado do curso. Então, fiquei reprovado na disciplina de plano e ação. Eu não posso ficar reprovado de novo, tá? Se eu tiver mais de 3 reprovações, eu sou desligado do curso, tá? No artigo 41, ele diz o seguinte: será atribuída a situação de abandono ao discente que não realizar o destancamento da matrícula após o semestre letivo, sem justificativa comprovada. O trancamento ele só pode ser realizado a partir do 2º semestre. Isso é o que diz o regulamento, que também está disponível lá na nossa sala virtual da coordenação. Representante de turma. É primordial que a turma tenha o seu representante de turma. Tá? O representante de turma ele é convidado a participar das reuniões do colegiado de curso. Todas as decisões são tomadas em conjunto com os representantes. A turma 2024 tem como representante o aluno Lucas Locke Moreira. Tá? Então, é primordial que vocês, ao longo desse primeiro mês, se conheçam. Nós já colocamos lá um Padlet onde vocês podem se conhecer, tá?
Então, é importante que em algum momento vocês se reúnam, né, e, a partir dessa reunião, definam quem são os representantes de vocês, coloquem isso numa ata e enviem para a coordenação nome, matrícula e e-mail. E, a partir daí, vocês, esse representante ou esse representante, titular e suplente, passam a fazer parte do colegiado de curso. É primordial a participação de vocês. Então, aqui nós temos o site, né, do curso, os nossos telefones e o e-mail da coordenação, que eu também já disponibilizei aqui no chat e também temos no na nossa sala virtual da coordenação. Um outro detalhe que é primordial a gente comentar, tá, é em relação ao grupo no WhatsApp. Grupo no WhatsApp, deixa eu só tomar uma água aqui. Grupo no WhatsApp, ela é uma ferramenta colaborativa, tá? A partir dela, a gente traz algumas informações de forma mais rápida para vocês. Alguns não estão acostumados, tá? Mas toda a informação disponibilizada no WhatsApp está disponível na sala virtual da coordenação. Então, eu não consigo acompanhar aqui muita coisa, tá? Fica tranquilo, porque todo esse conteúdo também está na sala virtual da coordenação. Eu, com frequência, eu faço enquete, né, com o intuito de estar medindo, né, algumas questões, como é que está o acesso na plataforma, alguém está com alguma dificuldade, sempre buscando estar contribuindo e aprimorando o dia a dia de vocês, tá? Então, esse é o objetivo da ferramenta WhatsApp. Ela tem o intuito de contribuir com o dia a dia de vocês, tá? Não é uma ferramenta obrigatória, mas sim, nos dias de hoje, é uma ferramenta muito útil, tá? Então, ferramentas oficiais são o SIGA-A e o Moodle, tá? Eu vou estar mostrando o Moodle aqui. Deixa eu só compartilhar o Moodle. Um minutinho. Todos estão vendo? Então, aqui eu vou estar fazendo o meu login, né, como professor. Tá. A área de trabalho de vocês, ela vai estar mais organizada que a minha, tá? Então, um detalhe que eu observei lá no grupo do WhatsApp. Eu só vi a coordenação de curso e a disciplina da professora Sabrina. Está errado? Não, está certo. Tá? Tá certo porque a partir do momento que a disciplina vai abrindo, de acordo com o calendário, ela vai aparecendo no Moodle. Tá? Então, eu vou abrir aqui a sala virtual da coordenação de curso. Então, aqui na sala da coordenação de curso, eu tenho um fórum, né, onde vocês estão se apresentando, eu tenho os avisos, todo aviso que eu coloco aqui, ele é disparado automaticamente para vocês. Tenho a pasta da Secretaria Acadêmica, tá? Aqui eu tenho vários documentos, então tenho carta de anuência, por enquanto vocês não precisam se preocupar. Eu tenho manual de elaboração de TCC, manual do SIGA, orientações gerais de defesa, PPC, regulamento de curso, o número de matrícula de vocês, tá? Então, várias informações aqui. Vamos voltando. Temos aqui a informação da aula inaugural. Temos o e-book, que é esse que eu estou disponibilizando, que eu disponibilizei para vocês, que a gente está utilizando como guia. Novamente, o PPC, a resolução 59, que trata da questão das reprovações. Aonde está com vermelhinho aqui, né? Está indisponível para vocês, então vocês não vão ter acesso. Avaliação final da disciplina MVP. Aqui
é a área onde eu explico, né? Essa avaliação final é uma atividade interdisciplinar, ela corresponde a 30% do valor, tá? E aí eu falo do vídeo, né? Vocês precisam construir um vídeo com uma apresentação, né? Do trabalho de vocês, no máximo 10 minutos. Esse vídeo, ele deve ser disponibilizado no YouTube, público ou privado, tá? Público ou privado. Vocês devem disponibilizar o link dentro do documento em PDF que vai ser enviado, tá? Aqui as etapas, então passo a passo, tá? Novamente a data. Nós temos o template para a construção do MVP, como vocês são avaliados, o registro onde vocês vão entrar aqui e vão dizer, ó, o meu grupo sou eu, o João, a Maria e a Florentina. Nós vamos desenvolver um projeto de um e-book educacional. Ou eu vou fazer o trabalho sozinho, meu nome é Ricardo, e eu vou desenvolver um projeto de um jogo educacional. Aqui é o local da entrega, tá? Então, vocês vão clicar aqui e vão fazer o envio, tá? Da atividade. Então, tá voltando aqui. Mais para frente, a gente vai ter um momento onde eu vou estar falando especificamente sobre isso. E-mail institucional, eu não sei se o Luiz da CSTI já chegou, tá? Ele estava para chegar aí por volta de 15 para as 8. Vocês têm acesso ao e-mail institucional. Recomendo fortemente que utilizem, né? Temos aqui um passo a passo, tá? Temos um manual da intranet, calendário letivo, palestras realizadas, né? Aula inaugural, temos aí palestra do professor Jones falando sobre plágio, importantíssimo, né? Vocês acessarem. Da professora Cíntia, que também é orientadora, ela fala sobre acesso à plataforma Árvore, né, que vocês têm acesso, e muito mais. Palestra sobre metodologia científica maravilhosa da professora Marta Bidala. Tá? Em breve vocês terão o manual de utilização do Moodle e temos aí diversos materiais, né? Plataforma Brasil, que eu falei para vocês, comitê de ética, links para evento, congressos, normas técnicas, tá? E os templates. Tudo isso vocês acessam na sala virtual da coordenação de curso, tá certo? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui se o Luiz já chegou. Luiz, se você chegou, por favor, fale para mim que você já está presente. Professora Maria Luciene está presente também, né? Se quiser se apresentar, depois eu abro aí para as perguntas. Amor, calma aí. Pode falar, professora? Boa noite, gente. Eu me apresento agora, professor? Tá. Sim. Boa noite a todos e todas. Feliz em ver o professor Ricardo de volta. Espero que esteja bem. Obrigado. Eu sou Maria Luciene, né? Sou professora de informática do campus, do Instituto Federal, né, do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin, recém-chegada, e tem 5 meses que eu fui redistribuída, né, vindo do Instituto Benjamin Constant. Minha formação, eu sou formada em Sistema de Informação, né, e vou estar contribuindo com o professor Ricardo, né, junto à disciplina dele, junto com o programa. Eu espero que vocês tenham, né, nesse período uma boa troca, né, de aprendizados, mas também de compartilhar as experiências de vocês, né? Eu acho que é importante a gente poder construir esse diálogo coletivo, e espero poder contribuir no curso. É isso, no que eu puder ajudar, né? Vocês podem contar comigo também, né? Também estou aprendendo junto com vocês, mas
Sempre que eu não souber, também eu procuro o professor Ricardo ou o próprio colegiado, né, do curso para poder tentar auxiliar. Eu acho que essa troca, por ser a distância, né, ela é importante, né, ser o mais rápido possível para vocês não ficarem preocupados, né, com os prazos, com os trabalhos. Então, eu desejo muito sucesso para vocês e espero que a gente consiga fazer um trabalho bem legal. É isso. Obrigado, professora. Vamos lá. Alguém fez uma pergunta, professora, uma dúvida que não ficou clara. Será necessário enviar parte escrita do MVP ou só um vídeo? Você precisa enviar ambos, né? Na realidade, você vai enviar um documento em PDF e esse documento em PDF ele vai conter o link para o vídeo, tá? Então, quando eu for avaliar esse trabalho, eu vou ver o documento e lá embaixo vocês vão colocar o vídeo. No template, deixa eu compartilhar aqui o template, até para. Deixa eu abrir aqui o template para facilitar o entendimento. Um minutinho. Um minutinho, template. Tá, vocês estão vendo? Então, nós temos aqui, né, os dados da instituição, título, tal. O que nós vamos fazer? Por que será feito? Né? Então, aqui eu vou descrever o objetivo do produto, né, do projeto do produto, o público-alvo, a intencionalidade pedagógica, disciplinas e áreas do saber, conhecimentos envolvidos. 2. Descrição do produto. O que será feito? Tá? Descrever, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto de um jogo, de um e-book, de uma oficina, de um minicurso, de um vídeo. 3. Elaboração de um produto. Como será feita? Aqui é a parte metodológica. Tá? Então, quais os recursos e sujeitos envolvidos? As referências, né? E, no final, o link para o vídeo. Fiquem tranquilos que lá na sala virtual da coordenação tem um exemplo de um trabalho e também exemplo de um vídeo. Tá? Deixa eu só ver a pergunta aqui. O MVP já deve ser iniciado se faz necessário termos mais algumas disciplinas para termos mais informações. Bom, o que eu sugiro? Tá? Vocês estão fazendo a disciplina da professora Sabrina. Né? O que é de destaque? O que vocês vão vendo de destaque? O que eu identifiquei como destaque, eu pego aquela referência bibliográfica e jogo lá num arquivo Word. Tá? Sim, antes disso, né, eu vou. O que eu vou desenvolver de projeto de produto? Eu identifiquei que, novamente, eu vou desenvolver um projeto de um jogo, tá, educativo. Então, eu vou olhar para a disciplina de planejamento, plano e ação e vou ver o que aquela disciplina de plano e ação pode contribuir para o meu projeto. Aí eu pego aquilo que vai contribuir e jogo no meu documento, tá? E a cada disciplina eu vou fazendo isso aí. Mas a parte metodológica, o que vai ser feito, como vai ser feito, vocês podem ir desde já fazendo, tá certo? Luiz chegou, né? Eu vou passar a palavra para ele, é o nosso coordenador do CSTI, e depois eu volto a falar do MVP. Luiz, boa noite, obrigado pela sua presença, passo a palavra para ti. Bom, pessoal, boa noite. Fala, Luiz. Desculpa aí a demora, mas o que acontece? Eu realmente chego tarde, né? Chego em casa mais ou menos 15 para as 8, e hoje já teve um agravante que o ônibus falhou, né? Quebrou no meio do caminho. Foi a segunda vez hoje. Para ir para trabalhar, o ônibus quebrou. Mas eu consegui chegar no horário certo. E hoje, na volta, a mesma coisa. Quebrou. Minha esposa teve que me pegar lá no centro de Mendes para poder chegar aqui. Mas, enfim, só justificando aí o ligeiro atraso.
O Knaip me convidou para participar dessa reunião para fazer uma breve elucidação, né, sobre alguns sistemas que são importantes para todos os alunos, né? Existem algumas diferenças de uso em relação aos alunos que estudam em EAD e os nossos alunos que são presenciais, tá? Então, vamos lá, explicando. São 3 sistemas, basicamente, tá? O SIGA-A, que é o sistema que dá todo o amparo acadêmico a vocês, alunos. O Moodle, que é a sala de aula de vocês, né? E nós temos a intranet, ok? Então, como é que a coisa funciona? Vocês são cadastrados no SIGA-A, tá? E qualquer problema referente ao SIGA-A, que é o sistema acadêmico, não está conseguindo acesso, tem uma informação lá que está inconsistente, qualquer problema relativo ao SIGA-A, vocês deverão reportar à secretaria do curso, né, via e-mail. Caso vocês não saibam qual é o e-mail, é só perguntar para o coordenador do curso, que ele vai informar para vocês qual é o e-mail para entrar em contato com a secretaria. Caso a secretaria não consiga resolver o problema de vocês no SIGA-A, a secretaria faz contato com a CSTI, que é o setor onde eu trabalho. Aí nós vamos abrir um chamado lá para a reitoria com esse problema. A reitoria vai resolver e nós fazemos o caminho inverso. Vamos informar a secretaria qual é a solução e a secretaria vai informar a solução para o aluno. Tá? Esse é o caminho. Por que é assim? Porque nós, CSTI, que cuidamos da área de TI no campus, nós não temos acesso ao SIGA-A, tá? Então, o que a gente faz é uma ponte entre a secretaria e a reitoria lá no Rio de Janeiro, tá? A secretaria, ela consegue resolver alguns problemas, por isso que ela é o caminho primeiro, tá? Então, tem coisa que a secretaria consegue resolver, até pela expertise que eles têm na questão do SIGA-A, eles já sabem, dado o problema que vocês reportam, qual é a solução. Então, rapidamente, eles conseguem resolver. Aliás, de uma maneira geral, os problemas que são reportados relativos ao SIGA-A são resolvidos de maneira bem rápida, tá? Não demora muito, não, tá? É coisa rápida. A outra questão que eu falei é a questão do Moodle. O Moodle, né, é onde nós, da CSTI, temos muito menos ainda acesso. Acesso nenhum, não conhecemos nada, tá? É uma coisa bem particular. Então, os problemas relativos ao Moodle, né, vocês deverão fazer contato, creio que esse seja o caminho, né, Knaip? Reportar ao coordenador, né? Um problema de acesso, qualquer coisa relativa ao Moodle, né? Acredito eu que seja que o caminho seja com o coordenador. E nós temos, por fim, o que eu falei, que é a intranet, tá? De todos os sistemas, a intranet, de certa forma, é o menos prioritário para vocês, tá? Não estou dizendo que não se deva usar, que não se deva procurar saber para que serve. Não é isso. Não. Ih, menina, você ativou o microfone. Então, o que é a intranet? A intranet é uma plataforma, tá? Que dá acesso a vocês, alunos, a uma série de recursos, tá? Alguns recursos que estão disponíveis na intranet são mero link. Por exemplo, se você entrar na intranet, você vai ter um link lá que vai te jogar para o SIGA. É só isso que a intranet faz. Ela pega, você clica ali, SIGA, aí vai te jogar lá para o SIGA. Só isso que ela faz. Então, muitos recursos da intranet é meramente uma ponte entre você e o sistema que você deseja. Mas alguns recursos são inerentes, são nativos, de fato, ali da intranet, tá? Estão acoplados a ela de verdade. Os 2 exemplos mais claros seriam o e-mail, tá? O aluno, através da intranet, tem acesso a um e-mail institucional, tá? E o aluno, pela intranet, tem acesso ao que nós chamamos de Teams, né? É time em inglês. Então, o Teams permite que várias coisas sejam utilizadas ali dentro. Por exemplo, você pode marcar uma reunião para ser feita no Teams, tá? Eu entendo, por exemplo, que as aulas ministradas no Moodle, elas são suficientes, mas nada impede, por exemplo, do professor, por algum motivo qualquer, querer marcar no Teams uma conversação com os alunos, tá? Nada impede, tá? Então, o resumo é isso aí. A intranet
ela acaba agregando coisas que vocês têm fora dela, mas ao mesmo tempo ela ajuda por estar agregando tudo ali num lugar só. Então, em termos de prioridade, isso é a minha visão, tá? Eu coloco o seguinte: é prioritário que o aluno tenha acesso ao SIGA, que seja normalizado, porque ele é primordial, que é o sistema acadêmico. Em segundo lugar, o Moodle, porque é a sua sala de aula. E em terceiro lugar, a intranet, tá? Então, nós divulgamos para cada secretaria um tutorial explicando como que o aluno o que o aluno deve fazer para acessar a intranet, tá? Então, se algum aluno não está conseguindo acessar a intranet, é só mandar um e-mail para a CSTI, tá? Se por acaso vocês não souberem qual é o e-mail da CSTI, porque eu acredito que a secretaria tem informado, além do tutorial, eu acredito que eles têm informado também qual é o e-mail para entrar em contato com a CSTI em caso de uma dificuldade para acessar a intranet. Se por acaso a secretaria do curso de vocês não fez isso, é só perguntar para ele, qual é o e-mail da CSTI? Tá. Porque eu estou com uma dificuldade na intranet, queria tirar uma dúvida, ter uma ajuda, tá? A gente vai ajudar. Mas é aquilo que eu estava falando. A intranet não é aquela questão, vamos dizer assim, entre aspas, desesperadora. Não estou conseguindo acessar a intranet, vou morrer. Não. O impacto maior na vida do estudante EAD é o Moodle e é o SIGA. Isso é o que impacta. A intranet é um plus, é uma coisa que agrega. Ela é legal, tudo, tem coisas boas lá, mas não impacta na sua vida enquanto estudante. É diferente, por exemplo, já no aluno presencial. Por quê? Se, digamos, o professor Knight sabe disso, às vezes a gente suspende uma aula presencial por esse ou por aquele motivo e é orientado, né, que seja feita uma reposição. O que o professor pode fazer? Marcar uma aula via intranet, via o Teams, né? Uma aula lá dentro que vai acontecer para todos os alunos para repor uma aula presencial que faltou, né? Esse problema vocês não têm. Então, a intranet, ela é importante sim, mas ela é o último elemento. Ou seja, onde eu quero chegar? Não precisem ficar desesperados caso vocês estejam com dificuldade na intranet. Não vai impactar em vocês, tá? Mas havendo problema, havendo dúvida, tá? É só pedir ajuda para a secretaria que ela vai passar o e-mail para vocês fazerem contato com a CSTI e a gente vai ajudar vocês, tá? Tirado, você lembra de mais alguma coisa? Pulei alguma coisa? Não, acho que é isso. Obrigado, Luiz. Pode deixar que qualquer dúvida a gente encaminha. Eu coloquei aí todos os e-mails, secretaria, CSTI, coordenação de curso, suporte. Tudo isso foi colocado no chat, faz parte do nosso material. Tá certo? Obrigado, Luiz. Eu vou abrir agora para as perguntas, né, como um todo. Então, vocês podem perguntar aí, CSTI, dúvidas sobre a minha fala, e eu estou à Tá. disposição. Colocação, Kinad? Ah? Posso só fazer uma última colocação? Claro. Então só para recapitular. Problema no Moodle, vocês vão recorrer ao suporte do Moodle, que creio eu que seja o próprio coordenador do curso. Problema no SIGA, vocês vão reportar à secretaria de vocês. Problema no acesso à intranet, aí reporta a CSTI. E como eu disse, caso não tenha aí o e-mail da CSTI, é só perguntar aí para a secretaria, para o coordenador, que eu vou passar para vocês, tá bom? A gente procura agir o mais rápido possível, beleza? Pessoal, obrigado, viu? Boa noite para vocês, boa aula aí. Valeu, Luiz. Falou! Obrigado. Bom, pessoal, perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Tá fácil? Matheus, obrigado. Bom, pessoal. Rodrigo, por favor, com a palavra. Boa noite, professor. Eu fiz uma perguntinha ali anterior, eu queria só repetir ela e ver se vocês conseguem responder. Esse produto que vai ter que ser desenvolvido como projeto, a gente vai ficar só no projeto ou a gente vai ter que, de fato, desenvolver ele mais adiante no curso? Eu pergunto especialmente por questão de definição de escopo e temas e tal. Então, excelente pergunta, Rodrigo. O que eu recomendo fortemente? Tá? Lembra que eu falei lá atrás do TCC? Tá?
Se você, TCC, ele é individual ou em dupla, ok? Se você começa a fazer o seu MVP individual ou em dupla, ou até em 5 pessoas, que é o máximo, né? E você fez no primeiro semestre, você vai ter que fazer no segundo, né? Concorda que você já vai construindo um referencial teórico, você já vai encorpando um material, e esse material pode ser o seu TCC? Então, você pode desenvolver ao longo desse primeiro ano um projeto e, nos últimos 6 meses, o produto, que é o teu jogo, o teu e-book, o teu podcast. Isso muitas das vezes acontece. Só que tem um detalhe. Se você faz em um grupo de 5 pessoas, vocês têm que dividir isso aí. Tá? Então, sabendo que no máximo 2, 2 vão ter que fazer uma coisa, 2 outra e outro uma outra coisa. Então, a dica é, né, eu, como sou professor da área de exatas, eu gosto muito de número, né? E, estatisticamente, o aluno que opta por ir desenvolvendo o MVP, fez o primeiro, aí o segundo ele faz com base no primeiro e utiliza essa base de conhecimento para desenvolver o TCC, ele faz um TCC muito mais rápido, porque ele já tem muito conteúdo. Tá? Então, imagine em termos de referencial teórico. Se eu fui lá na disciplina de plano e ação, eu tirei um conteúdo interessante da disciplina da professora Sabrina. Lá na disciplina de tecnologia, eu peguei algo interessante da disciplina do Knaip e da Maria Luciene. Fui na disciplina de metodologia, peguei algo bacana. Eu começo a trazer muito conteúdo, tá? Isso tudo eu posso formar como uma base de conhecimento para o desenvolvimento do meu TCC. O detalhe do MVP que o aluno nunca pode esquecer é sempre fazer referência às disciplinas que ele está atuando no semestre. Então, nós vimos que nós temos algumas disciplinas no primeiro semestre. Né? Então, eu fiz o primeiro semestre, eu estou trabalhando com o desenvolvimento de um jogo, um projeto de desenvolvimento de um jogo. Tá? Fiz no primeiro semestre. No segundo semestre, eu quero dar continuidade. O que eu faço? Eu vou e aponto também para algumas disciplinas do próximo semestre. Tá certo? E lá no TCC 2, que é no terceiro semestre, né? Quer dizer, ou no primeiro semestre no ano subsequente, eu vou desenvolver o meu produto. Tá? Então, é uma sugestão para que vocês possam fazer de forma mais rápida o trabalho de vocês. Ah, Knaip, eu quero mudar o meu MVP no segundo semestre. Eu posso? Pode. Eu comecei a fazer com 5. Eu quero fazer sozinho. Pode? Pode. Só atentem que, se eu faço um trabalho em grupo de 2, 3, 4, 5, esse trabalho ele foi desenvolvido por um grupo. Se eu quebro o grupo, eu tenho que referenciar, para que vocês não caiam em um autoplágio. Tá certo? Respondi, Rodrigo? Perfeito, obrigado. Isso, excelente. O José colocou aqui, pessoal, dentro do Moodle, no módulo de coordenação de curso, tem exemplo de vídeo com o grupo apresentando o MVP. Isso aí. Em algum momento, né, daqui a um mês, eu vou fazer um novo encontro e vou falar só de MVP com vocês. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvida de Moodle, dúvida de MVP, dúvida de calendário? Sem problemas? Bom, se ninguém tem dúvida, né, a gente foi claro o raciocínio do professor. Excelente, Bruno. Ótimo. A gente sempre encerra os nossos encontros, né? Tinha atividade aí lá da professora Sabrina, tá? A gente sempre encerra aí os nossos encontros. Eu sempre peço para que as pessoas abram as câmeras para que a gente possa estar
abrindo, tirando uma foto e registrando, né? Não é sempre que a gente tem aí 30, 40 pessoas participando, tá? E aí a gente dá um print com um sorriso bonito da galera que está muito motivada nesse começo e vai estar ao longo de todo o semestre, né? E nós vamos juntos até a defesa de vocês, tá? E aí a gente tira um print e isso aí, espero melhoras para você aí, Elisete. E a gente coloca lá no nosso Instagram, tá? Que é pós-docência. Tá? Eu vou estar dando o print aqui. Quem puder abrir a câmera, vamos dar aquele sorriso bacana. Vamos lá. Ótimo. Pessoal, tiramos o print, depois eu coloco, vou disponibilizar o link amanhã da gravação. Desejo a todos um excelente semestre. O que vocês precisarem, podem contar conosco. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Boa noite, um abraço e vamos em frente. Um excelente semestre para todos. Vou estar encerrando a gravação aqui.